que é sobre como criar visuais atraentes no Power BI. Que essa mini-conf ela é um complemento daquela que a gente fez anteriormente sobre o Power Query. Então, o Power Query ele é usado para fazer ETL, que é fazer o tratamento dos dados brutos para poder chegar num modelo de dados e poder criar todas as nossas visualizações, tabela dinâmica, gráficos no Excel, sem ter que ficar fazendo fórmulas ou escrevendo programação. Então, na mini-conf passada, a gente usou esse aplicativo que é o Power Query, que ele serve para poder preparar os dados para a gente poder trabalhar nas visualizações. Então, uma vez que a gente já fez todos os nossos tratamentos, aí a gente importa o nosso modelo de dados e vai chegar num resultado como esse aqui. E aqui a gente tem as tabelas dinâmicas, aí tem os filtros, onde fica tudo trabalhado para a gente poder filtrar os dados com mais facilidade. E o Power Query, a gente viu como fazer o uso para o Excel. Só que o Power BI, que é um aplicativo específico para fazer painéis e relatórios, ele também pode ser usado aqui no Power BI, para chegar no mesmo resultado. Então, a gente vai ver aqui o nosso Power Query. A gente tem aqui no Power BI, do mesmo jeitinho que a gente usa no Excel. Então, tem muito poucas diferenças entre um aplicativo e o outro. Então, uma vez que a gente já fez todo aquele trabalho mais braçal de fazer o tratamento dos dados e já ter um modelo pronto, a gente pode começar a trabalhar com as nossas visualizações, que é o nosso resultado final, onde a gente quer ver aqui as tabelas, a gente quer aplicar filtro para poder fazer a nossa análise de dados, que é o objetivo final. Então, quem já está acostumado a trabalhar no Excel, sabe que às vezes é um pouco trabalhoso criar as visualizações em tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e que para gerar um relatório como esse aqui que a gente usa, que a Júlia está criando para a equipe do Gato, eu estou auxiliando ela no tratamento de dados e nos testes. Então, a gente viu como é que faz essas tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Então, o objetivo da apresentação de hoje é apresentar o Power BI, que é uma ferramenta específica para poder fazer essas visualizações, para ficar com uma aparência como essa aqui. Então, além de ser muito mais agradável na parte visual, a gente tem muito mais recurso, então a gente pode criar vários tipos de visualizações, como os mapas. Então, aqui eu peguei, por exemplo, um mapa onde a gente pode fazer uma plotagem para saber onde é o endereço das pessoas que estão nos polos passivos das ações de juizado. Então, olha só como essa visualização permite a gente fazer vários tipos de análise. Então, aqui eu peguei uma vara gabinete, que eu fiz uma extração aqui para o nosso exemplo, onde eu peguei todos os juizados de Americana, as varas gabinete de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba, que aqui é o nosso modelo de dados de teste, para fazer a apresentação. Assim como a gente pode fazer os quantitativos, onde a gente aplica um filtro e pode saber quantas ações tem no acervo de cada unidade ou de cada cidade, realização com muito mais opções. Assim como esse aplicativo chamado Power BI, em que ele da Microsoft também, permite a gente ter visualizações muito mais agradáveis, além da gente conseguir fazer muito mais rápido. Alguém já trabalhou com tabela dinâmica e gráfico dinâmico no Excel?
Então quem já trabalhou, sabe o quanto que às vezes pode ser mais trabalhoso ficar arrastando os campos, ou criando as visualizações, plotando, tratando os dados, ao invés do Power BI, além da limitação de recursos, em que o Excel já é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder criar as visualizações. Mas para poder fazer no Power BI, que é uma ferramenta que ela existe só para isso, a criação dessas ferramentas, como essa tabela dinâmica, ela pode ser feita com uma facilidade muito maior. Então, agora dada essa introdução, eu vou fazer uma demonstração de como criar uma visualização como essas aqui. Eu já deixei essas prontas, que é para poder facilitar o trabalho. Mas eu também vou criar as visualizações do zero aqui no modelo para a gente poder ver quanto que a gente ganha em agilidade e produtividade usando o Power BI. Então, antes de continuar, eu vou deixar aberto para alguma dúvida ou para alguma sugestão de em como fazer as visualizações. Então, a minha base da apresentação vão ser as planilhas que a gente baixa lá na página de relatórios, que eu já coloquei para vocês o link no chat. E aí, quando vocês clicarem para fazer o download, vai baixar uma pasta, que ela tem mais ou menos esse formato. Aí tem aqui a planilha de acervo geral, acervo sentenças, agrupadores, audiências, configurações, distribuídos, movimentação e perícias. Que são as planilhas que estão aqui na página do tribunal para fazer download tanto para os jefes quanto para as turmas recursais. E para alimentar essas planilhas, a fonte de dados está aqui na página de relatórios gerenciais do PJE, que eu também já fiz o download previamente, para a gente poder só construir as visualizações, não gastar tanto tempo assim na extração, que a extração ela é um pouco demorada. E uma vez que sejam extraídos os arquivos, conforme tem aqui o tutorial da planilha. Então, vocês fazem o download da planilha aqui na página do tribunal, nas ferramentas de gestão de dados. Aí faz o clique, faz o download. E aí depois, na pasta, já com as planilhas baixadas, vai ter um tutorial de como fazer a extração. Aí a gente vai seguindo todo o roteiro que está descrito na planilha. Aí a gente faz a extração, é aqui a ID do relatório 277, no caso da planilha de acervo. Aí a gente vem aqui no 277, aí seleciona a sua unidade. Eu posso selecionar qualquer uma das vagas, né? Porque aqui tem todas as unidades disponíveis. Aí você vai, seleciona a sua e faz o download. E uma vez baixado, aí atualiza as consultas, depois atualiza os relatórios, e uma vez atualizados, eles vão cair aqui na tabela dinâmica. Que esse aqui já está pronto em Excel, que é para o uso no dia a dia. E uma vez baixado,
eu vou pegar os mesmos arquivos e eu vou criar um do zero, para poder chegar num resultado parecido com esse aqui. Então isso eu vou minimizar e vou aplicar. O Elson perguntou se é possível compartilhar as planilhas no SharePoint para inclusão dos dados com os demais membros da equipe de um setor. É possível. Primeiro você faz o download e depois compartilha no SharePoint. Que o download é feito para a máquina e daí depois é feita para o SharePoint. Então, aqui, aquela planilha que a gente baixou do arquivo 277, ele foi importado para o Power BI. Então, aqui estão os dados, que essa aqui já é a planilha importada. Aí, como fazer essa importação? Eu já demonstrei na aula de Power Query, onde a gente baixa a planilha, aí vem aqui no obter dados, planilha de trabalho do Excel, aí vem aqui na pasta de acervo, aí eu já venho e seleciono aqui e faço a importação. Aí as mesmas planilhas que estão lá na planilha de Excel, aqui na planilha base, eu já fui e fiz a importação. Então a planilha já foi importada aqui. E aqui a gente tem a nossa planilha de acervo de tarefas, onde tem o atraso de tarefa. Aqui tem cargo judicial, situação atual e etiqueta. Então esses são os dados. Então aqui na planilha em branco, eu vou ter aqui as opções de visualizações. Então eu já fiz toda a importação, todo o tratamento em ETL no Power Query. E já estou com meus dados prontos para uso, já estão com os dados preparados. Aí eu vou criar uma apresentação parecida com essa aqui, ó. Relatório 277, o órgão, encargos, as etiquetas. Aqui tem o assunto e a situação, se é andamento, julgado ou sobrestado. E aqui na parte de visualizações, eu tenho todos os visuais. Então, da mesma maneira que a gente cria a tabela dinâmica no Excel, a gente pode fazer no Power BI também. Então, aqui, ó, tabela. Aí eu venho e clico. Eu vou criar uma tabela no mesmo formato dessa aqui. Aqui tem a contagem dos processos. E daí aqui a gente tem tarefa atual e o atraso na tarefa, que é a quantidade de dias que a tarefa está aguardando. Aí aqui nas tabelas dinâmicas, a gente vai formatar, como a gente faz aqui.
Então, aqui a gente tem a contagem de processo, tarefa atual, e aqui tem uma coluna de atraso na tarefa. E aqui no Power BI, a gente vai fazer a mesma coisa. Contagem de processos. Tarefa atual. Que a gente reordena. E aqui a gente tem as datas de entrada da tarefa. Então, aqui a gente já tem uma contagem de acervo. Então, para a gente contar a data de entrada, a gente vai fazer a fórmula no Excel. A gente põe prazo, tempo na tarefa. A gente vai usar uma fórmula que chama datediff. Data 1, hoje. Data 2. Data. Entrada na tarefa. Dia. Aqui a gente põe o tempo na tarefa. Isso aqui ele veio negativo porque eu botei primeiro a data inicial, que é de entrada, e aqui é a data de hoje. Então, a gente já tem o tempo na tarefa. Aí, aqui no Excel, a gente tem o filtro por VARA gabinete. Então, a gente pode criar o filtro aqui também. Então, aqui eu criei uma tabela, e aqui tem uma segmentação de dados, que é onde a gente cria os filtros. Então, aqui a tabela. Aqui no filtro, a gente coloca o órgão atual. E o Power BI, ele é muito interessante para poder criar os filtros, porque ele dá muito mais versatilidade para a gente poder criar. Então, enquanto no Excel a gente tem só esses filtros onde a gente vai clicando, no Power BI a gente pode fazer tanto de lista, como a gente pode vir aqui no formatar visual
e colocar, ao invés de uma lista vertical, colocar como bloquinhos, né, que é como está no Excel. Que aí a gente pode ir clicando um por um, ou a gente pode também trocar ele para lista suspensa, que a gente costuma usar bastante para poder economizar espaço no painel. Então aqui a gente cria os filtros com bastante rapidez. Então eu vou voltar aqui no Power BI e vou criar os outros filtros. Então eu posso chamar mais uma segmentação e fazer tudo em todo o procedimento de novo. Então aqui eu vou botar a situação. Só que vamos supor que eu não queira os que estão em instância superior, os arquivados. Então eu quero só ficar com aqueles que então com esse filtro aqui, andamento, julgado e sobrestado. Então eu posso vir aqui no meu painel de filtros e filtrar a situação só nessa página. Eu vou pegar só o andamento e o sobrestado. E o julgado. Então o Power BI ele me permite com bastante facilidade ir criando os filtros. E isso, eu fiz a criação dos filtros. Aí eu vou pegar o assunto, aí eu posso acrescentar para selecionar todos os assuntos. Selecionar tudo. Ou como a lista é muito longa, eu posso querer digitar um assunto. Aí eu venho aqui e posso botar, por exemplo, aposentadoria. Aí ele vai filtrar. Então, eu estou fazendo um pouco mais devagar para a gente poder visualizar como é que faz os filtros e como a gente consegue fazer com uma certa rapidez. Eu seleciono tudo, só que aqui no Excel fica um pouco mais. Percebe que como usar os filtros no Excel é um pouco mais trabalhoso, que precisa ficar clicando um por um, enquanto o Power BI, aqui nessa coluna, permite a gente separar tanto o tipo de filtro, como se a gente quiser usar uma seleção única ou uma seleção múltipla.
Então vamos supor que eu queira usar só uma vara de cada vez. Aí eu posso selecionar aqui no filtro, eu coloco seleção única. Então aqui ele já pegou a primeira e ele não deixa selecionar mais do que uma vara de cada vez. Então vou voltar aqui o tipo de seleção para seleções múltiplas e vou botar a opção de selecionar tudo. E para limpar o filtro, a gente clica aqui na borrachinha. E aqui eu fiz a visualização em forma de tabela. Mas se eu quiser, por exemplo, ver em forma de gráfico, aqui eu posso vir e trocar da tabela para um tipo de gráfico. Só que assim não ficou muito legal. As tarefas no eixo X e a quantidade no eixo Y. Eu posso vir e trocar só clicando. Ah, mas eu não gostei. Quero voltar para a tabela? Aí você vem e clica. E aí, se forem o os mesmos dados, aí fica mais fácil ficar trocando o tipo de gráfico ou o tipo de visualização. O Power BI é legal, porque no Excel dá bastante trabalho a gente fazer esse tipo de alteração. Aí precisa ficar mexendo nos campos de tabela dinâmica para gráfico dinâmico quando troca o gráfico, porque aqui nos campos de inserção de dados, eu posso pegar o tempo na tarefa e colocar aqui, nas dicas de ferramentas. Então aqui eu coloco a categoria, que é a tarefa atual, aqui os valores, que é a contagem, a quantidade de processo nessa tarefa, e o tempo na tarefa. Aí quando eu passo o mouse aqui em cima, então eu tenho 33.000 tarefas sobre estados. Então eu vou vir aqui e vou trocar o nome, que contagem de processo é um nome muito longo. Então eu vou colocar aqui quantidade QTD, que é o nome mais curto. Aí ele já altera a legenda. Aí vamos supor que eu queira fazer uma outra segmentação por vários. Então aqui nesse tipo de gráfico que chama Trimap, ele permite a gente segmentar por categoria, que é a tarefa, a contagem de processo, e aqui eu boto as dicas de ferramenta, mas vamos supor que eu queira botar outra coisa diferente, que eu queira botar as etiquetas. Aí eu venho e coloco aqui, aí ele vai dizer quantas etiquetas tem diferentes, 147. 1780, ou que eu queira trocar as etiquetas e colocar a situação. Só que olha só, tem algumas situações que tem andamento, mas aqui ele está como sobrestado. Como a gente já aplicou a segmentação, eu vou colocar só o que está em andamento, e aí já altera. Ou que já foi julgado. Só que o que está aparecendo aqui nessa caixinha que aparece, de dica de ferramenta, eu posso vir aqui e falar: eu quero que apareçam os números aqui. Aí eu seleciono o gráfico, eu posso colocar os rótulos, e aí já começa a aparecer aqui. Até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Só que está aqui, ó, 1.12.000, 1.42.000, mas eu quero que apareça o número. Eu venho aqui, nenhum.
E aqui eu posso trocar a cor de fonte, cor de rótulo. E eu estou fazendo um pouco mais rápido para poder demonstrar a ferramenta. Aqui eu posso colocar uma legenda, por exemplo, a legenda no canto esquerdo. Então aqui tem, eu posso clicar em cima e só ressaltar aquilo que eu quero ver. Então eu posso aplicar tanto o filtro no gráfico, quanto nas segmentações que a gente criou. Ou posso ir limpando, limpar tudo, ou posso ver só o que está sobrestado e ir clicando. Ah, mas eu quero fazer um filtro onde eu consiga saber qual é a divisão por cada unidade. Então aqui nesse campo de detalhes, eu posso chegar e botar, por exemplo, o órgão atual. Eu coloco aqui nos detalhes e olha só, aqui ele repartiu em quais foram os órgãos que estão divididos. Assim como eu posso dar um modo de foco, vou até recolher aqui para ficar maior para ver, e ver o que tem em cada órgão. Então eu consigo, dentro do mesmo gráfico, sem aplicar o filtro lá, saber o que tem em cada órgão. Ou eu posso ir separando aqui, clicando uma por uma, e eu consigo ver o percentual de cada órgão. Ou eu posso selecionar mais de uma. Por exemplo, eu peguei só o Jefferson de Campinas. Eu consigo ver a divisão de cada um. Mas vamos supor que eu queira saber o que é sobrestado, andamento e julgado. Aí eu posso vir e criar outro gráfico. O que eu vou criar aqui um gráfico de rosca ou gráfico de pizza, onde eu posso colocar a quantidade de processos, pela situação. Eu venho aqui e aqui no campo dos valores, eu coloco a quantidade e na situação. Aí aqui eu consigo ver o gráfico, né, que tem 46% em andamento, 8% julgado e 45% sobrestado. E se eu quiser saber por órgão, aí eu posso colocar aqui nos detalhes, o órgão ele já me dá a divisão certinha. O que é da primeira, o que é da segunda e o que é da terceira. Ou se eu limpar o filtro, ele faz essa divisão. Mas eu não gostei muito do gráfico de pizza, porque eu achei que o visual ficou muito poluído. Então posso trocar por um gráfico de rosca, que é o mesmo gráfico, só que como ele é vazado no centro, fica mais agradável o visual. Só que aqui eu não consigo ver quais são as unidades. Então eu quero acrescentar a unidade também. Então eu venho aqui na legenda, no texto, nas fatias e nos rótulos de detalhe. Então eu quero que apareça também o nome da unidade. Então eu venho aqui no conteúdo do rótulo e vou colocar todos os rótulos. Aí aparece, ó, primeira vara gabinete. Só que eu não preciso do percentual. Eu vou querer só o nome da unidade e a quantidade. Então eu tenho aqui, ó, categoria, que é só o nome da unidade, o valor dos dados, que é só o quantitativo, e o percentual, que é só o percentual. Então vou pegar só a categoria e o valor. Aí já filtrei aqui.
Só que eu não quero que apareça 7.000, 6.000. Eu quero que apareça o número puro. Aí eu clico aqui e daí já aparece 6.509, 6.209. E aí conforme eu vou filtrando, aí já aparece aqui. Então nessa primeira parte, eu mostrei para vocês como que é fácil, tanto alternar entre os tipos e fazer a visualização, com bastante rapidez. Alguém alguém quer tirar alguma dúvida no chat antes de eu continuar a próxima parte? Que é a parte da criação dos quantitativos? E a inserção não só dos segmentadores de filtro, mas também de outros elementos gráficos, como a caixa de texto aqui do título, em como colocar imagens, colocar os logos. Então aqui a gente criou o gráfico. E para a gente poder inserir as imagens, a gente vem em inserir, imagem, aí vai na pasta onde a gente tem as imagens que a gente precisa, ou que a gente quer colocar no gráfico, daí já vem aqui na inserir, imagem, aí vai na pasta onde a gente tem os nossos repositórios, que na equipe de gestão de dados a gente tem todos esses logos. Aí eu vou colocar aqui um logo da equipe de gestão de dados, que é um pouquinho diferente. Aí eu venho e insiro ele aqui. E aqui na caixa de texto, vou colocar o título, miniconf visualizações em Power BI. Aí trago aqui. Então eu estou fazendo rapidamente, que é só para poder mostrar o potencial da ferramenta, para a gente poder, a partir do zero, construir um painel muito rápido. Porque esse aqui ele foi criado do zero. Mas como já tem bastante dados formatados aqui, então vamos supor que eu só queira reaproveitar esse mesmo painel para ficar com os mesmos filtros e os mesmos visuais para poder fazer uma tabela. Então eu posso vir aqui, vou renomear o gráfico, né, para o gráfico de Trimap. Aí eu clico com o botão direito e eu duplico a página. E aqui eu tenho um painel idêntico ao outro, e que eu já possa usar os mesmos dados e alterar, por exemplo, para uma matriz. E esse gráfico de matriz ele é muito interessante, porque ele permite a gente fazer gráficos em várias camadas. Então, por exemplo, aqui na coluna tem o órgão. Eu posso tirar o filtro. Aí aqui eu posso ir clicando e fazer um gráfico onde tenha camadas. Ou posso colocar uma situação. Só que nesse gráfico aqui eu vou querer um filtro diferente.
eu vou querer fazer um filtro onde em vez de botar o assunto, eu vou colocar o tempo na tarefa. Aí eu crio aqui um outro segmentador, e aí eu criei aquela medida de tempo na tarefa. Eu arrasto ela para cá, e eu consigo pegar as datas de entrada. Então tem tarefa que entrou em 3 de junho de 2020 e está aqui até hoje. Então vamos supor que eu queira pegar só o que entrou antes de outubro de 2022, que são as tarefas que estão há mais de 200 dias na tarefa. E uma coisa que é interessante é que eu consigo ir clicando nas caixinhas para poder organizar por tarefas que estão há menos tempo e mais tempo. E aqui está por quantidade de tempo. Então eu posso botar aqui tempo na tarefa. Então, em vez de ficar aqui nas... Assim, daí aqui no tempo na tarefa, eu criei uma medida. Só que eu vou criar também uma coluna. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, copiar e vou criar uma nova coluna. Que é como se a gente viesse no Excel e fizesse uma coluna aqui. Vem na planilha, aí vem aqui e cria a fórmula, né? Acervo, e cria uma coluna. Dá para fazer no Power BI também. Venho aqui na aba de acervo, crio a coluna. Eu criei aqui tempo pendente na tarefa. Aí coloco a fórmula e daí cria a coluna aqui. Ao invés da gente fazer um filtro por data de entrada, eu posso pegar e fazer aqui tempo pendente na tarefa, no lugar. Aí vamos supor que eu queira, ao invés de ter que ficar olhando tudo aqui, eu queira fazer uma listagem de processos, tá, que estão na tarefa. Aqui, ao invés de vir no quantitativo, eu posso tirar e colocar o número do processo. Aí eu venho aqui e seleciono a vara. E aí eu consigo saber qual é o processo que está em cada tarefa. E eu quero saber
em qual data ele entrou. É a data da tarefa mais recente. Daí eu consigo saber qual foi a última entrada. Então eu posso rapidamente transformar uma lista de contagem em entrada. Aí eu posso colocar também qual é o assunto e filtrar e fazer um filtro por assunto. Então eu quero só os assuntos de aposentadoria. Venho e clico no pesquisar de aposentadoria. Aí tudo bem, é que como eu troquei aquela lista por data de entrada, que eu consigo ver quais são os mais antigos e quais são os mais recentes. Só que eu perdi o quantitativo. Então, ao invés de selecionar o quantitativo, aqui na listagem eu posso criar uma medida também. Então, aqui tem uma opção que chama cartão. Então, quando eu clico no cartão, aí eu consigo clicar aqui. E olha só, eu consigo trabalhar igual a tabela dinâmica, aplicando filtro e tendo várias opções para poder saber várias coisas. Então, vamos supor que aqui eu tenho a quantidade total. Só que eu quero saber o quanto que eles são julgados ou sobrestados. Então, vou aqui Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente poderia fazer tanto por meio de fórmulas, quanto por meio da própria filtragem. Então, eu vou fazer aqui por meio da aplicação de filtro, só para poder explicar o contexto do visual. Então, a gente tem aqui, ó, filtros nesse visual, filtros nessa página e filtros em todas as páginas. Então, se eu aplicar filtro nessa página, tudo que eu aplico de filtro aqui, ele fica para a página. E como eu copiei essa duplicata, aqui eu vou colocar como tabela, como listagem de processo. Então, eu vou aplicar nessa página os mesmos filtros, só que é andamento, sobrestado e julgado. Mas quando eu aplico o filtro só no visual, então esse aqui eu vou querer só o andamento. Eu vou puxar a mesma situação e clicar em andamento, julgado,
e sobrestado. E a gente pode observar que os números que aparecem aqui, eles são mais ou menos parecidos com os números que aparecem aqui no visual que a gente filtrou. E como na página tem outros filtros, então pode dar alguma diferença. Então vamos supor que eu queira pegar só o que está aqui na minha vara, ou em uma vara específica eu vou aplicando filtro. E só os assuntos de aposentadoria, que a gente já aplicou o filtro. E se eu quiser alterar os filtros, ao invés de ser por assunto, que eles sejam por cargo? Aqui eu vou aplicar de novo os filtros, e aí eu venho aqui, duplico a página. Por cargo. Aqui eu tenho o total. Aí eu venho aqui o filtro nesse visual. Juiz, juiz substituto. Eu vou aplicar o juiz titular. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, trocar da situação por cargo. Aí eu venho e só troco um pelo outro. Aplico de novo o filtro da situação. Só que vamos supor que nessa página eu queira só julgado. Aí eu aplico o julgado. Então aqui eu vou querer um quantitativo, não uma listagem. Aí eu coloco o cargo. Ah, aqui ele está por cargo, mas eu também quero colocar por órgão. Ficou pequena a fonte, aí eu posso aumentar ela por aqui. Aqui eu vou colocar nesse cartão só o valor médio da causa.
Também veio sem? E é importante a gente sempre observar o contexto, tanto de filtro de visual, e a gente consegue mexer com bastante rapidez. Aí vamos supor que eu quero ter essa tabela, mas eu também quero ter o gráfico. Então, assim como a gente consegue copiar os painéis, a gente também consegue copiar os visuais. Então, eu vou copiar esses dados da tabela e vou trocar para o gráfico. Aqui tem o órgão, daí eu vou colocar aqui que foi pelo juiz titular e pelo juiz substituto. Só que ao invés de deixar aqui no eixo, eu vou colocar o... Então, aqui a gente tem a quantidade. Aí eu vou colocar os rótulos. Então, aqui vamos supor que eu queira ver o cargo. Aqui eu quero titular e substituto, para ficar igual ao gráfico. E, aqui, e ao mesmo tempo eu tenho a listagem dos processos. Então, agora que a gente está chegando no final da miniconf, eu gostaria de receber de vocês um feedback sobre o que vocês acham do potencial do Power BI para poder fazer a criação dessas visualizações de uma maneira bem rápida. Claro que como eu tenho prática para poder fazer, então eu consigo mexer bem rápido. Mas vocês com o curso de Power BI conseguem aprender sem muita dificuldade, porque a ferramenta ela é bem versátil. Então, ela, para quem já tem facilidade em mexer com Excel, ela vai facilitar muito. Então, gostaria de saber o que vocês acharam dessa ferramenta, em como transformar os dados brutos em uma visualização mais poderosa. E o que vocês visualizam de potencial para poder usar a ferramenta. O Pedro, a Ayla falou aqui que gostou muito, achou mesmo muito rápido e a seleção de dados muito dinâmica. Os relatórios são quase que gráficos. O Marcos, eu achei sensacional a praticidade, cruzamento de dados, tabelas vinculadas e gráficos.
O Elson, excelente, vai facilitar muito, principalmente para otimização de elaboração e entrega de relatórios. E a Cintia é muito prático mesmo. Está perguntando onde pode pegar o conteúdo da primeira miniconf. Ficou gravada, Pedro? Ficou gravada, tá no nosso YouTube, lá Então no você pode JFSP Vídeos. isso, pode procurar no JFSP Vídeos, tem uma playlist do JuspLab lá. Aí ficam guardadas as miniconfs. Luciana, quero agradecer a disponibilidade do Pedro, bem como a iniciativa de toda a equipe. Parabéns. Obrigado a você, Luciana. E a Carolina, muito obrigado, Pedro, excelente. Mariane também, obrigado. E eu vou fazer o convite para quem se interessou pela ferramenta para poder acompanhar os nossos cursos da Escola de Servidores, em que a gente faz curso tanto de Excel quanto de Power BI. E nos dois cursos a gente trabalha bastante com o Power Query, que foi o objeto da última miniconf, que prepara os dados para trabalhar com a visualização. Então, a combinação do Power Query com o Power BI permite que a gente faça os gráficos de uma maneira praticamente instantânea. E eu ainda tenho muitos outros tipos de gráfico para explorar. Então, eu vou só compartilhar para a gente fazer um encerramento e eu mostrar, por exemplo, esses gráficos de mapas. Que aqui eu fiz por CEP. Mas eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de bolhas. Onde eu coloco, por exemplo, o município do autor e a quantidade. Assim como tem os outros, eu trabalhei com os cartões, com tabela, com matriz. Mas poderia trabalhar com vários outros tipos. Em que esse já fica um objetivo para uma das próximas miniconfs. E para o nosso curso de Excel e Power BI, onde a gente pode fazer vários outros. Olha só, a gente consegue fazer vários outros tipos de gráficos e também sai praticamente de uma forma instantânea. Que esse que é o grande potencial do Power BI. Aqui tem métricas, a gente consegue, além de fazer as de mapas, a gente pode fazer uma visualização de dispersão. E ele aponta o erro quando a gente coloca um campo que não condiz. E a gente pode fazer praticamente tudo. E depois tem o Marketplace, que se não tem um visual nativo do Power BI, a gente consegue ir no Marketplace e importar visuais diferentes. Aí o Flávio perguntou se poderia dar exemplo de montar cubo de tabelas e dados. Isso a gente faz com o Power Query, foi o objeto da última miniconf. Então eu agradeço a participação de vocês. Faço o convite para poder se inscrever no nosso curso de Excel e Power BI. E eu fico à disposição para poder tirar dúvidas sobre o uso da planilha, o download e instalação da ferramenta, extração dos dados do PJE e Power Query também para fazer o tratamento dos dados. Então, vou deixar o e-mail da equipe de gestão de dados
que é o admsp-egd@trf3.jus.br. E a apresentação vai estar disponível no nosso YouTube do JustLab, no JFSP Vídeos, junto com todas as apresentações do JustLab. E eu agradeço a participação e muito obrigado a todos.